Olá a todos, continuando aqui com o nosso estudo de Halachot de Shabbat. A gente está estudando agora Halachot de Bishul, de cozinhar no Shabbat. A gente se encontra no Kitzur Shulchan Aruch no capítulo 80. E a gente viu no shiur anterior com relação a colocar coisas na chapa, que tipos de alimento eu posso colocar na chapa e que tipos não. Vimos que alimentos sólidos que já foram cozidos, eu posso colocar eles na chapa para esquentar eles no Shabbat não tem problema nenhum. Já alimentos líquidos que esfriaram, tem problema de bishul, é considerado que eu estou cozinhando eles novamente. Então, uma sopa que esfriou, um leite frio ou uma água fria, qualquer alimento líquido frio, não pode ser colocado na chapa no Shabbat, porque no momento em que eu esquento ele, é como se eu estivesse novamente cozinhando. O que acontece se eu... vimos também, completando aqui, vimos também com relação a alimentos que eles são mistura de líquido e sólido, que de acordo com os Ashkenazim, deve-se tirar o líquido de um frango com molho, algo do tipo, antes de colocar na chapa, eu devo tirar o molho, e de acordo com o costume Sfaradi, eu vou de acordo com a maioria. Essa maioria é sólido, se eu tenho um frango com um pouco de molho, esse molho, ele se anula perante o sólido, é permitido esquentá-lo na chapa. Vamos completar aqui alguns pontos ligados a isso também com halachot mais práticas. O que acontece, por exemplo, se eu estava na sexta-feira à noite, vamos comer sopa, e eu tinha a sopa colocada na chapa, ela estava quente, estava fervendo, eu tirei a sopa da chapa e servi para todo mundo. Só que depois que eu acabei de servir, eu vi que sobrou muita sopa e eu quero manter ela aquecida, não quero que ela esfrie completamente. Posso devolver na chapa ou não? Então aqui temos uma discussão entre Ashkenazim e Sfaradim. De acordo com o costume Ashkenazi, embora a gente tenha dito que em líquidos, em alimentos líquidos, tenha bishul ha-bishul, mesmo que eu já cozinhei, se ele esfriou e eu esquentar de novo, é como se eu tivesse recozinhado ele. E, consequentemente, eu não posso esquentar alimentos líquidos que estão frios. Isso só é válido, escreve o Remá, se estiver realmente frio, se já estiver esfriado. Mas enquanto ele ainda mantém um pouquinho do calor, se o alimento que eu tirei da chapa, o líquido, a sopa, por exemplo, ainda está um pouco quente, ou seja, ainda é prazeroso tomar isso, dá para sentir o calorzinho dele, não tem problema devolver na chapa, não diretamente, como a gente viu. No Shabbat eu não posso colocar diretamente na chapa, de acordo com a maioria dos costumes, porque é como se eu estivesse cozinhando, eu coloco ali alguma coisa para separar entre a chapa e a minha panela e posso devolver a panela na chapa. Ou seja, um alimento líquido que não esfriou completamente, não tem problema aquecê-lo novamente. De acordo com o costume Ashkenazi. De acordo com o costume Sfaradi, se o alimento líquido já não está em Yad Soledet, ele já não está fervendo a ponto de que se eu colocar o dedo, eu não consigo deixar o dedo dentro por muito tempo, por mais 5 ou 10 segundos, isso daqui começa a queimar o dedo. Nesse caso, se ele perdeu esse calor, ele já não está em Yad Soledet, não posso devolver para a chapa. Então, o alimento líquido que foi tirado da chapa, de acordo com os Ashkenazim, se não esfriou completamente, ele ainda está quentinho, morno, posso devolver. De acordo com os Faradim, só se realmente estiver quente. Como eu sim posso esquentar um alimento líquido, tanto para Ashkenazim quanto para as Faradim? Então, aparecem alguns poskim, principalmente poskim Ashkenazim, Sfaradim, principalmente poskim Sfaradim, desculpa, Ashkenazim tendem a leachmir, a rigorar mais um pouco com relação a isso, mas aparece em poskim Ashkenazim a seguinte situação: se eu quero esquentar um alimento que ele é em sua maioria líquido, ele não é sólido, ele é na maioria líquido, tem muito molho ou mesmo uma sopa. Alguns poskim Sfaradim escrevem que se eu colocar esse alimento na chapa, enquanto a chapa está desligada, e ela vai ligar com o timer, eu tenho um timer para ligar a chapa às 10 da manhã para o almoço. 10 da manhã vai ligar a chapa para esquentar a comida para comer meio-dia ou 1 hora do almoço. Se eu colocar um alimento sólido enquanto a chapa está desligada, e depois que eu coloquei ela vai ligar e vai esquentar líquido, depois que eu coloquei ela vai ligar e esquentar esse alimento líquido que eu coloquei na chapa, não tem problema. Alguns poskim, acho que nas Faradim, escrevem isso, que já que eu não estou colocando diretamente na chapa ligada, eu estou colocando alimento líquido na chapa desligada, e ela depois vai ligar, isso daqui é chamado de grama, eu não estou causando diretamente, eu estou causando indiretamente com que aquele alimento líquido seja aquecido, não tem problema. Então, se eu tenho um frango com muito molho, ou se eu tenho uma sopa, eu quero esquentar essa sopa para o almoço, de acordo com poskim Sfaradim, eu posso colocar isso antes da chapa ligar, e quando a chapa ligar, o alimento já está lá, ele vai esquentar. Já que eu não fiz isso diretamente, foi indireto, não tem problema.
Entre os poskim ashkenazim tem uma certa discussão, a maioria fala que isso é proibido, porque de forma geral, ashkenazim não liberam grama, não liberam fazer coisas indiretamente, a não ser que tenha uma necessidade muito grande. Mas de forma geral, isso daqui é proibido. Outra situação na qual eu preciso esquentar algo líquido, por exemplo, leite para criança. Eu quero esquentar um leite para a criança. A criança foi dormir, eu preciso dar para ele um leite um pouquinho mais quente. Ele não gosta de tomar um leite que sai da geladeira e nem em temperatura ambiente, por exemplo. Eu preciso esquentar ele um pouquinho. Posso esquentar ele na chapa ou não? Aqui a gente entra na seguinte situação. A priori, a proibição de esquentar o líquido é só quando o líquido chega em Yad Soledet, só quando ele chega na temperatura em que ele está já, não precisa estar fervendo, mas 45 ou 50 graus, se eu coloco o dedo eu me queimo. Será que eu posso falar o seguinte, olha, eu vou pegar essa mamadeira, vou colocar em cima da chapa e vou ficar de olho. Vou ficar de olho para ela esquentar, mas não a ponto de chegar em Yad Soledet. Ou seja, eu vou colocar na chapa, num lugar onde poderia esquentar muito, mas eu vou prestar atenção para que isso não chegue na temperatura que é proibido por cozinhar. Será que isso é permitido ou não? Então, de forma geral, nossos sábios proibiram isso, proibiram que a pessoa coloque um alimento líquido no lugar onde ele pode chegar a Yad Soledet. Bom, mesmo que a pessoa vai estar prestando atenção e vai tomar cuidado para não chegar na temperatura proibida, mesmo assim as pessoas acabam se distraindo, acabam esquecendo. Então, nossos sábios proibiram. Isso só foi permitido em duas formas. A primeira forma é se eu colocar no lugar onde não chega a Yad Soledet, bom? Ou seja, eu coloco em cima da chapa, mas muito acima, no lugar onde ele não vai conseguir esquentar muito a ponto de chegar a essa temperatura de ferver, de 45 graus, não ferver, borbulhar, mas de estar quente. Essa é uma opção. E a segunda opção é para crianças. Quando a minha intenção é para crianças, assim aparece no Rashi, assim trazem os poskim, que se a minha intenção é esquentar uma comida para uma criança poder comer, se eu tomar cuidado para não chegar em Yad Soledet, bom, na temperatura de 45 graus, eu posso. Então, se eu quero esquentar leite para uma criança comer, ou eu quero esquentar uma sopinha para uma criança comer, uma sopinha líquida, não um mingau, uma coisa um pouco mais líquida, se eu quero esquentar uma comida para a criança comer, se eu vou prestar atenção de que essa comida não chegue na temperatura de Yad Soledet, bom, não tem problema, eu posso fazer isso. Então, de forma geral, não posso colocar coisas com a intenção de tomar cuidado e tirar antes de chegar na temperatura proibida, mas se for feito para crianças, isso daqui não tem problema. Bezat Hashem, a gente segue em frente na continuação para ver com relação à preparação de chá, preparação de café e esse tipo de alimentos que são preparados no Shabbat, se tem problema de bichul ou não e qual é o jeito correto de fazê-los. Aí a gente já chega na halakha prática que aparece no Kitur Shulchan Aruch. Até mais.